O Lion, acho que é Lion. O Abel quer focar na Libertadores e colocar toda a pressão do Flamengo no Flamengo no Brasileiro, pensando em tentar vencer se o Fla tropeçar. O Felipe Mendes, balela, ele quer transferir a responsabilidade. O pessoal não está acreditando muito que foi sincero não, viu, Latifi? O Robson, achei inteligente. O Cleiton, achei migué. E o Júnior Queiroz, achei boa. Já o Lion, ele falou, não tem estratégia, o campeonato está no final. E o Abel quis dizer aqui que o Abel tá aceitando isso. O Fernando Henrique, o Abel só está encenando. E o Jordão fala, simplesmente não dá tempo de fazer o que aconteceu em 2023. Bobeou demais. E o Carioca, em fúria, disse que o Flamengo não é o Botafogo. Que claro que o Botafogo ia sentir uma pressão, porque não vinha ganhando e tal. São contextos de fato diferentes, né? A pressão em cima do Botafogo estava muito maior do que a do Flamengo. Apesar da vantagem ter sido muito grande do Botafogo, e o Botafogo que bobeou, você tinha mais tempo para tirar, né, a diferença naquele momento. Você lembra que em 2023, na 35ª rodada, que é essa, o Palmeiras e o Flamengo tinham exatamente o mesmo número de pontos. E o Palmeiras era líder pelo saldo de gols. O número de vitórias era igual. Pois é, são essas comparações que a gente está fazendo. E o Rodrigo, Cebolinha titular, eu concordo. Acha que o Cebolinha tem que ser titular. O Cleiton falou, é migué do Portuga, é choro. Enfim, o pessoal tá comentando por aqui. Vamos colocar a arte para a gente ver o desempenho do Palmeiras nos últimos jogos? E aí a gente vai analisar isso com um pouco mais de calma para entender o que está acontecendo com o Verdão nesse momento da temporada. Que, independentemente do que o Abel tenha dito, o que faz o Palmeiras estar mal é o que tem sido apresentado em campo, né? Não é o que o Abel fala na coletiva. Olha só, gente, são 330 minutos, 5 horas e meia, sem fazer gols. O último gol marcado foi na derrota para o Mirassol, por 2-1, e o gol foi marcado aos 30 do primeiro tempo. Foi uma derrota para o Mirassol, depois uma derrota para o Santos, um empate com o Vitória e um empate com o Fluminense. Ou seja, 2 pontos conquistados em 4 partidas. Latifi, é claro que esse desempenho preocupa numa reta final, numa reta decisiva de temporada. Preocupa muito e quando eu fui conversar com algumas pessoas do Palmeiras, eu tentei entender o que está acontecendo, né? E muitas pessoas atrelaram essa queda de rendimento. Latifi, só para a gente voltar para a TV. Retornamos para a TV agora e estamos conversando aqui sobre o que tem causado essa queda de rendimento do Palmeiras na temporada, né? É um momento que preocupa, de fato, uma crise técnica, tática, pelas quais passa o Palmeiras nesse momento, Latifi. Pois é, Lu, como eu estava falando, muitas pessoas dentro do Palmeiras atrelam essa queda de rendimento a questões físicas do elenco. Nesse período, depois contra o jogo do Mirassol, o Palmeiras teve a data FIFA, né? E o Palmeiras fez 2 jogos com desfalques. Fez o primeiro contra o Santos, onde tinha pouquíssimas peças à disposição. O Abel até se lamenta na coletiva de imprensa sobre a falta de opção para um camisa 8, por exemplo, ou para um camisa 5, que o Aníbal e o Veiga jogaram praticamente o jogo todo e só tinha garotos do sub-20 para entrarem naquela ocasião. Aí depois contra o Vitória, que foi aquela maratona da volta dos convocados, muitos convocados viajando durante a madrugada para voltar. Eles não começaram jogando o Palmeiras também, foi mal. E agora contra o Fluminense. O que dizem são muitas decisões em sequência para esse time do Palmeiras, desde o jogo contra a LDU, desde as semifinais da Libertadores. E esse time está sentindo bastante isso agora. E o jogo contra o Fluminense, ele mostra um pouco disso, né? Porque o Palmeiras, ele termina o jogo sofrendo quase 20 finalizações do Fluminense no Allianz Parque. Um time que já teve dificuldade para jogar contra o Juventude em casa, por exemplo. Então, o Palmeiras, às vezes, você vê que alguns atletas não estão conseguindo corresponder dentro de campo, né? Nas pontas, por exemplo, o Abel testou o Alan e o Sousa, que não foram bem. E a própria dupla Flaco-Roque. O Flaco não balança a rede faz 9 jogos. Então, tudo isso está influenciando e tem pouco tempo para arrumar a casa, né? Porque afinal já é nesse final de semana. E tem uma outra coisa, né? Que você sabe que eu não sou supersticioso porque dá azar. Mas você jogar os 2 jogos decisivos dentro da sua casa com um uniforme que não é do time, não pode dar certo. Não pode. Ainda tem isso. Com camisa alternativa. Cara, pelo amor de Deus.
Mussete, de fato, nada tem funcionado, né? O Latif falou pelas pontas, mas quem mesmo... vai ter medo do Palmeiras de amarelo? Cara de seleção brasileira, né? Que nos últimos tempos também não tem ajudado muito, então não tá metendo medo. Mas, Mussete, o Latif falou sobre as pontas, mas você pode citar vários setores aqui, né? A dupla Flaco Roque, né, que se tornou uma referência, vivendo ali momentos mágicos, já não estão se encontrando com tanta facilidade em campo, com tanto entrosamento. Mesmo camisa 10, né, o Abel já tentou o Maurício, o Veiga, até o Andréas Pereira. Ele tem tentado ali algumas soluções e não tem funcionado. Dá pra gente... Eu não vou falar diagnóstico, senão o PVC vai tirar sarro, vai falar que Não, o é diagnóstico médico. está certo. Eu acho o diagnóstico uma palavra boa. Você acha que pode usar o diagnóstico? Obrigada, viu, PVC? Dá pra ter um diagnóstico do que está acontecendo, Mussete? Ô Lu, você falou muito bem há pouco sobre crise técnica e tática. Existe sim uma crise técnica, tem essa questão física que o Latifi trouxe, mas eu acho que o Abel não tem encontrado as variações táticas que normalmente ele encontra. Quando o Palmeiras teve dificuldade, ele encontrou a dupla de Flaco Lopes e Vitor Roque, que transformou a temporada do Palmeiras. Quando o Palmeiras precisou virar contra a LDU, ele colocou o Alan de ala pela direita. Ele trouxe o Fux ali para ser terceiro zagueiro, o primeiro volante. E nos últimos jogos a gente vê essa variação do Alan, hora como ponta, hora como ala, o Fux afundando ou não como zagueiro. E esse diagnóstico do Abel acho que já poderia ter ocorrido antes para alguma mudança. Parece que é apenas uma escolha de nomes. O Felipe Anderson não está bem? Deixa eu colocar o Sousa. O Sousa foi um pouquinho melhor? Deixa eu colocar antes do Maurício. E na prática, o sistema não está funcionando. Se tivesse um vencedor, se tivesse que ter um vencedor nessa partida, o Fluminense deveria ter vencido o Palmeiras. O Palmeiras, em momento algum, pressionou o Vitória, que luta contra o rebaixamento. O Palmeiras, mesmo com desfalques, poderia ter ido para o intervalo com 2 ou 3-0 na Vila. Então, tem tudo isso envolvido, tem uma questão técnica sim, tem a questão física, muita decisão, tem o jogo de sábado chegando, mas eu acho que o Abel poderia ter trazido nos últimos jogos alguma mudança além de nomes para essas partidas. Eu vou resumir a nossa conversa entre o que falou o Mussete e o que eu falei. Mais variação tática e menos uniforme. É um resumo. Você quer resumir na sua prancheta também, PVC? Para a gente entender o que não está dando certo com o Verdão? É claro que eu estou brincando com isso. Embora me incomode profundamente time grande jogar em casa com uniforme alternativo. Mas tudo bem, isso é do jogo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que está acontecendo com o Palmeiras? O Palmeiras não está conseguindo abrir espaço e ele joga com... Como a gente tem dito aqui, muitas vezes está acontecendo, muitos times estão jogando, saindo com 3 e chegando com 5 na última linha. E o Palmeiras está chegando com 6 na última linha. No jogo contra o Vitória, por exemplo, como o Vitória tinha uma linha de 5, ele pegava o Piquerez e jogava nessa última linha, não com essa formação é do jogo contra o Fluminense. Então você fazia Gustavo Gomes, Emi Martínez fazendo saída de 3, Murilo como zagueiro pela esquerda. Aníbal Boneno e Piquerez. Piquerez está vindo por dentro na maior parte do tempo. Quem dá a largura para o campo pela direita era o Kelvin contra o Fluminense e era o Alan contra o Vitória. E pela esquerda era o Felipe Anderson contra o Vitória e o Ramon Sousa contra o Fluminense. E aí você faz 5 chegando na última linha. Quando você condensa a defesa adversária com uma linha de 5, uma linha de 4, ou com uma linha de 4 e outra de 5, como foi o Fluminense, você vai ter menos espaço. E à medida em que você chega mais à frente, com mais gente, em vez de você conseguir mais pressão, você afunila mais espaço, porque tem mais gente nesse espaço, entre grande área e intermediária, ou seja, você joga 10, 12 homens num espaço de 15 metros de comprimento, ou de 12 metros de comprimento. Espreme. O que acontece com isso? Você precisa ter criatividade. Criatividade é drible, o Alan tem tido, mas nem toda hora vai funcionar. Tabela, Flaco Lopes e Vitor Roque tem, mas o Flaco Lopes conseguiu fazer em contra-ataques 2 vezes, em vez de oferecer o passe, tentou o chute. Tomou a decisão errada. E aí você faz o quê? Espreme, circula, não tem espaço, volta na defesa, circula para o outro lado, não tem espaço, volta no meio-campo, abre de um lado, cruzamento. Por quê? Porque a capacidade que você tem e a ansiedade que você tem de tentar resolver a jogada, se você não consegue o drible, a infiltração, nem com o drible, nem com a troca de passes, qual é a solução?
mais fácil. Chuveirinho. Você chega num momento que você fala, mete a bola lá em cima. E é o que está acontecendo nos últimos jogos do Palmeiras. Menos contra o Santos. Contra o Santos não foi exatamente isso que aconteceu. Contra o Santos, o Palmeiras jogou mal o primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, criou algumas oportunidades e não conseguiu fazer o gol. Mas contra a Vitória e Fluminense, foi toca, não acha espaço, tenta o drible, não entra, bloqueia, volta, abre, bum, cruzamento para a grande área. E é disso que o Palmeiras precisa se livrar. E aí é mais responsabilidade do Abel ou dos jogadores, PVC? Eu acho que é de todo mundo. É de todo mundo. Não tá, o time, como um todo, não está conseguindo solução. Nem o técnico, nem os jogadores. Dentre esses jogadores, um é Flaco Lopes. E Abel Ferreira falou sobre Flaco. Vamos ouvir. Isso é um assunto que vou ter com ele pessoalmente, que é uma coisa aquilo que eu lhe peço, outra coisa o que é que ele anda a fazer. Portanto, isso é uma coisa que eu vou ter a falar com ele pessoalmente, porque acho que esqueceu de fazer o que estava a fazer, em vez de andar a correr para trás, em vez de andar a correr para a frente, anda a correr para trás. Então, se é para andar a correr para trás, tenho que meter o Maurício ou meter ali o Facundo, porque ele é centroavante, ele não é meio armador, é centroavante, é só isso. O resto é normal, acho que realmente falaste nessa situação, podia passar perfeitamente a bola ao Roque, está em melhores condições, mas isso, o treinador tem a tática, a técnica, prepara-os fisicamente, mas as decisões há de ser sempre dos jogadores, não tem como. No momento que ele já começou a expor um pouco os jogadores, ele falou ainda do Paulinho, né? Quando ele fala, fizemos muitos investimentos, contratamos um jogador de 25 milhões de euros que nos ajudou muito pouco, porque o Paulinho, de fato, jogou pouco nessa temporada. E se for uma estratégia, Latifi, ele já tinha usado contra o Flaco, né? Já tinha feito críticas públicas ao Flaco. Naquele momento deu certo, porque o Flaco conseguiu dar a volta por cima, focou e passou a jogar muito bem. É uma nova tentativa? Como é que você enxergou aí essa declaração do Abel? O Abel ele foi um pouco injusto, porque já teve outros lances que o Flaco também pegou a bola e foi para trás e acabou saindo coisa boa, né? A própria assistência para o Vitor Roque no jogo contra o River, ainda no Monumental, ele fez isso. Tem um gol contra o River no Allianz Parque, ele também fez isso, mas a revolta maior foi pro Internacional. Que ele pega desde trás do campo e vem trazendo. E aí, na época, todo mundo brincava, é o... Lionel Flaco. Lionel Lopes. Lionel Flaco. Então, agora que a bola não entra, o Abel fez essa crítica ao Flaco. E pela revolta, né? Porque o Flaco, ele teve a chance de só rolar a bola. É aquela, faz e me abraça. E ele optou por só chutar em cima do zagueiro. Então, é mais um lance que... não capital, mas um lance específico em si do que... por toda a sequência, porque querendo ou não, o Flaco vinha sendo importante para a equipe, mesmo sem balançar as redes, né? Como eu trouxe há pouco, o Flaco não faz gol há 9 jogos, mas estava conseguindo ajudar de outras maneiras. E no jogo contra o Fluminense ele não ajudou de nenhuma delas. Você gosta de basquete, não gosta? Gosto. É um pouco assim, você chutou a primeira de 3, não caiu. Chutou a segunda de 3, não caiu. A terceira não chuta. A terceira não chuta, daqui a pouco vai cair de novo. A terceira passa, daqui a pouco vai cair. A gente não acredita em bruxas, mas que elas existem. Então, assim, não é a próxima, cara. Espera. A primeira do contra-ataque do primeiro tempo, que ele tentou o chute, e já tinha tentado contra o Vitória também, não deu contra o Vitória, não deu a primeira contra o Fluminense. A segunda, quando o Vitor Roque passa pedindo a bola, rola que vai sair na cara do gol. Podia sair o gol, podia não sair. O Vitor Roque podia perder. E a gente não estaria falando sobre o caso do Flaco perder 3 jogadas iguais, que ele tentou fazer iguais às que ele conseguiu com efeito contra o Internacional. E será que a bola entra contra o Grêmio? Amanhã, 9h30 da noite, esse jogo, na Arena do Grêmio, jogo fora de casa, transmissão Globo e Premier. É um resultado fundamental para o Palmeiras, porque uma derrota pode custar o título brasileiro de fato, né? Se o Palmeiras perde e o Flamengo ganha do Galo, o Flamengo é campeão já amanhã. Então, amanhã o campeonato pode ser decidido. E aí, hein? O que ele vai fazer, hein, Latifi? Vai focar tudo nesse jogo para segurar o campeonato? Ou vai fazer jus à declaração dele, vai entrar com reserva agora, só o que importa é a final da Libertadores, porque o Brasileirão já foi?
por onde vão passar essas escolhas do Abel no jogo de amanhã. Lembrando que ele tem algumas questões, né? O Murilo está suspenso, terceiro cartão amarelo. Tem o retorno do Andréas Pereira também, que volta de suspensão. O que ele pode fazer? Pois é, o Palmeiras se colocou numa situação muito complexa, né, para esse jogo, porque se perder e o Flamengo ganhar, o Flamengo é campeão. E o principal objetivo do Palmeiras amanhã é não deixar o Flamengo ir para Lima com o título do Brasileiro. Pelo menos um empate. O Palmeiras, amanhã, vai preservar alguns atletas. Isso é claro dentro do Palmeiras, dentro da comissão técnica, porque o principal objetivo é a Libertadores. Mas o Abel ele vai colocar um time que consiga competir com o Grêmio. Então, por exemplo, o Andréas Pereira, que cumpriu suspensão no final de semana, é um jogador que deve aparecer entre os titulares, pelo menos ali para jogar uns 45 minutos. O Murilo não joga, então provavelmente o Fux, que também já vinha aparecendo entre os titulares, o Alan, que não conseguiu emplacar como titular da equipe, mas sempre entra bem durante o jogo. Então o Palmeiras vai preservar seus jogadores de olho na final, mas também não quer ir para Lima com o Flamengo levantando essa taça, porque apesar dessa fala do Abel, o discurso interno é de vamos tentar, pelo menos, entregar esses 3 últimos jogos indo bem, competindo, porque se o Flamengo derrapar, o Palmeiras tem que estar lá para conseguir reverter essa vantagem na tabela. E o time também precisa voltar a jogar bem, Claro. não só pensando se o Campeonato Brasileiro ainda dá ou não, mas no sábado, E fazer né? gol, né? Fazer gol para chegar um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais confiante, sair um pouco dessa fase de baixa para chegar melhor no sábado. Posso ser repetitivo? Pode, PVC. Tanto que a torcida foi no CT, né? Para prestar apoio, né? Pra Mesmo depois a do mancha empate no final de semana. Foi lá, ó, para dar uma moral para os jogadores aí, ó, cara com a camisa do Andréas e tal, para dar aquela moral para tipo, ó, vamos lá. Deram uma cobrada também, né? Mas também foram para apoiar o PVC. Eu não sou supersticioso, porque dá azar. Mas olha só, diante disso que eu vou te contar, Latifi, você acha melhor, do ponto de vista do torcedor palmeirense, o Palmeiras ganhar do Grêmio ou perder? Me conta. Em 2020, o Palmeiras chegou na final da Libertadores, não ganhava fazia 3 jogos. Em 2021, chegou na final da Libertadores, não ganhava fazia 4 jogos. Se não ganhar do Grêmio amanhã, vai chegar na final da Libertadores e não ganhar 5 jogos. É a pior sequência do ano, né? É melhor ganhar. É melhor Ou ganhar. melhor perder. Pensando no sábado, não? Bom, eu não sou supersticioso porque não dá sorte. É isso. Vamos ver. Amanhã vamos ver. Flávio Latifi amanhã estará embarcando para a final, para a grande final. Você vai ver esse jogo contra o Grêmio lá de Lima? Pois é, eu e o Brad, a gente estava até combinando de tentar ver os 2 jogos perto ali da torcida, né? Para ver como é que vai ser a reação da galera. Que são no mesmo horário, né? Pois é, vai ser bem legal. E quem sabe amanhã a gente não participa do de primeira de lá. Não vou prometer isso. nada, mas... Vai sim. Tá indo para trabalhar, tá pensando o quê? Vai chegar lá, vai fazer o quê? Que é isso? Se tiver no voo, tem Wi-Fi. Você pode entrar diretamente Não, mas das então, a gente vai alturas. chegar cedinho lá, então vai ser tranquilo. Então tá garantido. Você, Bruno Brás, não quero nem saber nesse totem aqui. Querido, boa viagem para você, viu? Ótima cobertura. Você faça grandes matérias aí. Vamos ver quem leva esse time. Obrigado, Vamos falando ao longo Lu. da semana. Beijo pra vocês. É longe. É longe, mas vai dar tudo certo. Até mais no 7. É Lerros. Muito Valeu, bom, boa hein? viagem.